Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês, comigo tudo ok, como sempre. Bem-vindos para mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre os medos implantados por controle mental. As testemunhas de Jeová, infelizmente, elas vivem em um império dominado pelo medo. As doutrinas, os ensinos, as regras, às quais as testemunhas de Jeová estão submetidas, criadas, estabelecidas e impostas pela organização da Torre de Vigia, hoje através do seu corpo governante, tem o objetivo de estimular o medo. E basicamente, o medo ele é muito utilizado em grupos de controle mental para fazer com que os fiéis, os seguidores, permaneçam subjugados todo o tempo. Então, o medo é uma arma muito poderosa utilizada para controle. Se você é uma testemunha de Jeová e talvez você é uma ex-testemunha de Jeová inativo, ou desassociado, ou dissociado, é provável que você ainda continue a ter muito medo por causa dessas doutrinas, desses ensinos que foram implantados na sua mente. E muitos desses ensinos são implantados pelo método do medo. Antes de você ser testemunha de Jeová, talvez você era um membro de uma igreja cristã, talvez uma denominação cristã, talvez você era um católico, um protestante, um evangélico, sei lá, uma denominação qualquer. E quando você era membro de uma dessas denominações, você não tinha tanto medo assim. Mas agora, como testemunho de Jeová, você vive com medo, não é? As testemunhas de Jeová, basicamente, pessoal, são pessoas que vieram de outros grupos religiosos. Alguns eram católicos, como eu já mencionei, membros de denominações cristãs diversas, ainda outros eram espíritas. E temos também ex-judeus, ex-muçulmanos e quem sabe vários outros de outras religiões. E basicamente as TJs são apóstatas. Charles Taze Russell, o fundador das Testemunhas de Jeová, era um apóstata de uma igreja cristã. Ele apostatou, tornou-se membro do Adventismo, era um movimento naquela época que estava começando, estava se tornando muito popular. Então ele abandonou a igreja dos seus pais e tornou-se um membro do Adventismo e passou a pregar o milenarismo. O segundo fundador das Testemunhas de Jeová, Joseph Rutherford, também era um apóstata de uma denominação cristã. Ele abandonou essa denominação cristã e tornou-se líder das Testemunhas de Jeová. E a maioria das Testemunhas de Jeová vieram de outras religiões. Muitos, a grande maioria, de religiões cristãs, como a Igreja Católica, igrejas protestantes evangélicas. E, como eu já disse agora há pouco, o medo é muito maior entre as Testemunhas de Jeová do que entre os membros destas outras denominações às quais pertenciam. O medo é muito maior ainda, pessoal, para quem nasceu em uma família de testemunhas de Jeová. Imagine as crianças que não conheceram outras doutrinas, outros ensinos, e que foram submetidas desde bem cedo da vida, desde crianças, a doutrinas que implantam o medo. É comum observarmos em publicações das Testemunhas de Jeová, feitas especialmente para crianças, imagens de destruição, imagens de pavor, imagens de morte, em publicações para crianças. As crianças Testemunhas de Jeová, desde bem cedo, desde a tenra idade, são bombardeadas todo o tempo com ensinos baseados no medo. E nós vamos falar sobre alguns dos principais medos que as Testemunhas de Jeová têm
E você verá que são mais comuns do que você imagina. E são medos que, na maioria das vezes, não têm cabimento e só poderiam realmente ser implantados sob um processo meticuloso de lavagem cerebral, de programação neurolinguística. As testemunhas de Jeová, elas têm medo do fim do mundo ou do Armagedon. A maioria das pessoas tem medo do fim do mundo, mas é um medo bem diferente, não é? As testemunhas de Jeová, elas pregam que em breve, a qualquer momento, provavelmente nas próximas horas ou amanhã, irromperá a grande tribulação. É como se fosse uma anarquia mundial. Na grande tribulação, segundo elas, e essa doutrina já vem desde a era de Rússia, os governos do mundo, as instituições do mundo entrarão em pane. As igrejas, as religiões serão todas destruídas, porque, segundo elas, os governos irão perceber que as religiões causam divisão, causam ódio, guerras, mortes. E então os governos irão decidir acabar oficialmente com as religiões. E como, segundo eles, as pessoas estão muito apegadas ao que é religioso, irão se revoltar contra os governos, então haverá uma grande tribulação, um grande sofrimento, como se fosse uma guerra mundial por causa do ataque dos governos contra as religiões, e as instituições do mundo irão cair. Charles Taze Russell disse que esta grande tribulação iria ocorrer e por volta de 1914 o milênio seria instaurado. Joseph Rutherford, o segundo presidente da Sociedade Torre de Vigia, que assumiu após a morte de Charles Taze Russell, ele pregou que até 1925 esta grande tribulação já teria passado e o governo, o milênio, seria instaurado na Terra. Com o tempo, estas previsões mostraram-se falsas, mas as testemunhas de Jeová continuaram pregando a grande tribulação e o Armagedon para um futuro próximo e pregaram que em 1975 seria a data. Porém, o Armagedon, a grande tribulação, não aconteceu. E a pregação apontava para o ano de 1984, o ano de 1995 e finalmente o ano 2000. Mas a grande tribulação, o Armagedon, não chegaram nesta época. E estas previsões das testemunhas de Jeová mostraram-se muito falsas. Mas eu quero que você pare para pensar nas pessoas que durante toda esta época estiveram sendo bombardeadas com a ameaça de um Armagedon, de uma grande destruição sem paralelo, às portas a qualquer momento. Eu quero que você imagine como as crianças, como os filhos das testemunhas de Jeová, ou pessoas subordinadas a elas, se sentiram quando foram bombardeadas com estas doutrinas, esses ensinos falsos. De fato, foi medo, terror e muito desespero. Pessoas que não sabiam o que fazer da vida. Infelizmente, algumas pessoas chegaram a ponto de desistir da vida ou passaram a desenvolver sérios problemas mentais. Até hoje em dia, por causa destes medos, as testemunhas de Jeová não sabem o que fazer do futuro. Alguns deixam de estudar, alguns deixam de buscar uma carreira no mundo porque o fim está chegando a qualquer momento. O Armagedon, a grande tribulação podem irromper nesta semana. E o medo persiste. Nós já estamos em 2020 e as testemunhas de Jeová ficam atentas a qualquer acontecimento bélico no mundo, porque, segundo elas, a grande tribulação está às portas. As testemunhas de Jeová também têm medo de Deus, porque para elas, Deus, Jeová, é um Deus encolerizado, um Deus vingativo, um Deus que vai matar 99,9% da humanidade, por meio de Jesus Cristo e dos anjos.
As testemunhas de Jeová ensinam que Jeová Deus já deu a ordem para Jesus e os seus exércitos celestiais invadirem a terra em breve e matar sem dó nem piedade bilhões de pessoas, incluindo homens, mulheres, crianças, idosos, doentes, mulheres gestantes e assim por diante. E irá sobrar apenas testemunhas de Jeová no mundo, um pequeno grupo de testemunhas de Jeová. E o que é mais interessante é que até mesmo as testemunhas de Jeová têm dúvida se elas irão escapar na grande tribulação e no fim do mundo. Nas reuniões, disse que as pessoas que tiveram a oportunidade de ser pioneiro regular, fazer mais no serviço de pregação, apoiar mais o corpo governante, e não o fizeram porque estavam empenhados em fazer uma faculdade, construir uma casa, ter uma carreira promissora no mundo, deixaram de lado estas oportunidades espirituais, poderão perder a vida, poderão não passar com vida pelo Armagedon e ser destruídos para sempre. Então, este é o medo que as testemunhas de Jeová têm, de morrer, de ser destruído às mãos de Jesus e dos anjos, porque não fizeram o bastante. É provável que você é uma testemunha de Jeová e você está atormentado com isso. Eu poderia ser um pioneiro regular, eu poderia fazer mais, mas eu tenho tantas coisas para fazer, eu tenho tantas responsabilidades, minha família é tão grande. Mas eles dizem, não há desculpa, existem pessoas doentes, pais de família, mães de família, pessoas que não têm tempo, que estão pregando de casa em casa, são pioneiros regulares e fazem muito mais do que uma pessoa normal poderia fazer. Então, se eles podem, você também pode. Então, as pessoas são pressionadas a fazer mais, porque senão o Armagedon vai chegar e elas podem perder a vida eterna. Além disso, há o medo do diabo, o medo dos demônios. As testemunhas de Jeová são bombardeadas todo o tempo com a ideia de que o diabo e seus demônios estão ao seu redor, tentando-as, causando dificuldades, causando problemas, tentando desviá-las de todas as maneiras, seja através da televisão, seja através da internet, seja através de um vídeo como esse. Muitas testemunhas de Jeová não têm coragem de assistir um vídeo como esse porque a Sociedade Torre de Vigia diz que são vídeos de apóstatas e que os apóstatas estão fazendo a vontade do diabo e dos demônios. Por fim, as testemunhas de Jeová têm medo dos anciãos. Por isso, quando um dos anciãos diz que vai haver uma visita de pastoreio na sua casa, elas ficam muito preocupadas porque talvez fizeram alguma coisa de errado, e geralmente sim. Medo de desobedecer o corpo governante. Os testemunhos de Jeová sabem que um dos ensinos principais da organização é que o corpo governante é o irmão de Cristo. Quer dizer, cada membro do corpo governante é um irmão de Cristo, um rei celestial designado por Jesus. Elas acham que isso é verdade. Nós sabemos que isso é mentira, não é? Porque irmão de Jesus é todo aquele que faz a vontade dele e que lhe obedece. Então, se você é um cristão, se você acredita em Cristo Jesus, se você faz caridade, se você se importa com as pessoas, você é um irmão de Cristo. O irmão de Cristo não é uma classe. Mas o corpo governante, através de lavagem cerebral, de métodos de programação, inculcaram na cabeça dos seus seguidores que eles são uma classe, que Jesus denominou essa classe de irmãos de Cristo. E se as testemunhas de Jeová não obedecerem cegamente ao corpo governante, estarão desobedecendo a Jesus Cristo. Então elas fazem tudo o que podem. Elas fazem sacrifícios para obedecer a tudo que o corpo governante diz.
As testemunhas de Jeová têm medo das coisas do mundo. Para elas tudo é errado. Para elas tudo é mal. O vizinho é uma pessoa má. Os seus colegas não são dignos da sua companhia. Os seus colegas de escola, professores, mestres, pessoas conhecidas, não são testemunhas de Jeová, não servem a Deus. As coisas do mundo, as festas, as comemorações e tantas outras coisas que são boas, que são normais, que são edificantes, são estimulantes, não é provida por meio da sua organização, não está baseada no conjunto de regras estabelecidas pelo corpo governante, então não é de Deus, não é algo que deve ser aceito. As coisas do mundo são ruins. Os testemunhos de Jeová têm medo de guerras. Qualquer relato de guerra no mundo, por exemplo, recentemente, o início de um conflito entre os Estados Unidos e o Irã, já foi um motivo para as testemunhas de Jeová ficarem com muito medo de que irrompesse a grande tribulação. Pessoal, todo o tempo as testemunhas de Jeová têm medo. E elas têm medo até da cruz. Não tem um ditado que diz que o diabo foge da cruz? As testemunhas de Jeová têm medo da cruz. Para elas é um símbolo de idolatria. Mas nós sabemos que quando o diabo olha para a cruz, ele se sente um derrotado. Porque foi na cruz que o nosso Senhor Jesus o venceu. E venceu o mundo. E se tornou o nosso Salvador. Se você é testemunho de Jeová, pare de ter medo da cruz, porque a cruz significa salvação para a humanidade. As testemunhas de Jeová têm medo de cirurgias, precisar de sangue. Imagine como um pai testemunha de Jeová fica quando o médico diz: seu filho precisa fazer imediatamente uma cirurgia. E o caso dele é grave. E você vai ter que providenciar um doador de sangue para ele, porque ele provavelmente vai precisar. Então, o pai, a mãe dessa criança já fica com muito medo, muitíssimo preocupado, porque uma testemunha de Jeová é proibida pela organização de doar sangue, ou de receber sangue, ou de permitir que um filho faça uma transfusão de sangue para salvar a sua vida. E os anciãos, eles vão ficar atentos, vão ficar de olho para ver se a pessoa está realmente obedecendo essa ordem, essa regra, esse mandamento criado pelo corpo governante, né, que vai além da Bíblia. Então, olha o que já aconteceu. Um irmão tinha um filho, foi fazer uma cirurgia, o filho precisava de uma transfusão de sangue, ele não deu, o filho morreu. Então ele foi um exemplo para a congregação, mas ele perdeu o filho. Outro irmão, o filho precisou de uma transfusão de sangue, de uma cirurgia, ele ficou com muito medo do filho morrer, ele disse: não, pode fazer a transfusão de sangue, eu me responsabilizarei. Os anciãos souberam, o chamaram e o desassociaram, mas o filho dele foi salvo. Em pouco tempo, o filho dele estava com ótima saúde, totalmente restabelecido, voltou às atividades congregacionais e ele, em alguns meses, foi readmitido. Então nós temos nessa congregação um irmão que obedeceu à ordem maluca de não transfundir o sangue, o seu filho morreu e ele ficou sem o filho, e o outro que aceitou uma transfusão de sangue para o filho, aceitou ser desassociado, mas garantiu a vida do filho e a felicidade da família. Então veja, será que você não está sendo tolo de seguir, obedecer cegamente o corpo governante numa questão de vida ou morte? Pense nisso, né? As testemunhas de Jeová têm medo também das religiões.
uma testemunha de Jeová não entra em uma igreja qualquer. Se você é católico e você diz para uma testemunha de Jeová, eu vou visitar a sua igreja, eu vou lá no Salão do Reino, mas você vai na minha igreja também, ok? A verdade é que você pode ir no Salão do Reino, mas as testemunhas de Jeová não irão na sua igreja. Não frequentarão um local de reunião, de adoração da sua igreja ou do seu grupo filosófico. Porque para elas, todas as religiões do mundo são do diabo, são de origem demoníaca e serão destruídas na grande tribulação e não passarão do Armagedon. Então elas têm medo, não é? Publicações de outras religiões, filmes, vídeos, elas rejeitam totalmente. E o que dizer do Espiritismo? Os testemunhos de Jeová encaram o Espiritismo como coisa direta de Satanás, o diabo. Então, se você é espírita e acha que as testemunhas de Jeová lhe encaram como amigos, você está enganado. Para elas, você, espírita, é um agente do demônio. Ok? Entre as testemunhas de Jeová, devido à imposição do medo, do terror e do fanatismo, desenvolvem-se muitos casos de problemas mentais, de doenças mentais, devido à tensão permanente, devido às reuniões fomentarem tanto o medo e o terror psicológico. Os casos de problemas mentais, de pessoas que tomam remédios controlados, de pessoas que desenvolvem depressão, síndrome do pânico, entre elas, é alarmante. Se você é testemunho de Jeová, provavelmente, ou é esse testemunho de Jeová, ou se você conhece bem de perto esse grupo, muito provavelmente você já ouviu relatos de irmãos, de pessoas que se suicidaram, não uma nem duas. Pessoas que se suicidaram por causa de problemas depressivos. E é muito comum a depressão. É muito mais comum entre os jovens testemunhos de Jeová do que entre os jovens de outras religiões, de outros grupos. E talvez elas digam, a depressão é um problema atual, é o mal do século. Então, entre nós existe, logicamente, a depressão, porque isso é comum, isso é normal. Mas só que a quantidade de casos que existem entre as testemunhas de Jeová, em comparação com os de outros grupos, é que não é normal. Por quê? Por causa do ambiente coercitivo, do ambiente de medo, de imposição, de controle psicológico em que vive. Por isso desenvolvem tantos problemas. Né? E se você é uma testemunha de Jeová, você sabe muito bem que a Sociedade Torre de Vigia faz tudo para inculcar o medo em vocês. Há vídeos com imagens horrorosas, imagens de terror, para inculcar o medo em testemunhos de Jeová e em crianças sobre a grande tribulação. É muito comum em publicações. E como eu já disse, as crianças são as que mais sofrem. Eu conheço muitas vezes testemunhos de Jeová que falam que ainda hoje acordam de noite com sobressaltada porque tiveram um pesadelo com o fim do mundo, com o Armagedon, com a grande tribulação, com coisas que eram inculcadas em sua mente. Mas isso é normal, porque elas, durante muitos anos, muito tempo, foram bombardeadas todo o tempo com as doutrinas de medo criadas pela organização da Torre de Vigia. Todas as reuniões, tudo é programado para impor o medo, o terror. Artigos de publicações, estudos da Bíblia, reuniões, tudo. Se você pegar uma publicação, a revista Sentinela, Despertar, as publicações de estudos, você analisar, você vai ver várias passagens, vários pontos destacando estas coisas aqui que eu mencionei. E outras também, não é? Porque se nós fôssemos falar aqui, detalhar todas as coisas criadas, todos os ensinos, as doutrinas, os dogmas, as regras,
criadas pela Organização Torre de Vigia, que incutem o medo, nós iríamos demorar bastante tempo, né? Iríamos precisar de um bom tempo para fazer um vídeo que abordasse tudo isso, e nós, infelizmente, nós não temos muito tempo. As seitas de controle mental, elas não têm muita coisa boa para oferecer. Entre as testemunhas de Jeová existe o arranjo social, os amigos do grupo, as festas, as reuniões, os congressos, os encontros. Então, as testemunhas de Jeová, elas têm grupos sociais. Então, esse companheirismo, essa associação, ela é muito boa, é ótimo. Então, é só isso que eles têm para oferecer, né? Mas, fora isso, né, e dentre outros detalhes, eles não têm muita coisa para oferecer. Os grupos de controle mental não têm muita coisa para oferecer. As pessoas prefeririam sair do grupo. Não é? Porque estas coisas aí que eu mencionei, uma boa associação, um bom grupo de amigos, festas, reuniões sociais, isso também nós temos fora, né? Fora. Ninguém precisa ser testemunho de Jeová para ter estas coisas, né? Então, como as seitas não têm muita coisa para oferecer, elas vão utilizar algum meio para manter os fiéis lá dentro. E o método mais eficaz para manter as pessoas sob controle mental é o medo. E implantar o medo, implantar o terror é uma coisa que o corpo governante, que a Sociedade Torre de Vigia sabe muito bem fazer. Ok? Bom, eu vou ficar por aqui. Eu agradeço muito a sua atenção por ter tirado um tempo para assistir este vídeo. Espero que você se inscreva no canal, que você dê um like nesse vídeo, que você clique aí no sininho para ser avisado de novos vídeos no canal e compartilhe o link desse vídeo para outras pessoas através do WhatsApp, no Facebook, em redes sociais. Ok? Se você quiser compartilhar no Facebook, é muito fácil. Você vai aí embaixo no vídeo, na descrição, clica em compartilhar, vai aparecer uma tela onde você escolhe a rede social que você deseja compartilhar o link desse vídeo, ok? E você vai conseguir compartilhar numa boa. No mais, agradeço a você, quero convidar você para participar do nosso grupo de ajuda cristã no Facebook. É só você ir aqui embaixo na descrição do vídeo, eu vou colocar um link para você ir para o nosso grupo de ajuda no Facebook, STJs Ajuda Cristã. Ok? Agradeço a você, um abraço, me encontre nas redes sociais.